Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Victor Jesus, sejam todos bem-vindos ao Nebencast. Estamos aqui para mais um episódio. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante. Aliás, né, a gente vai dar continuidade ao estudo do Espiritismo. E hoje é um tema muito importante porque a gente chegou, né, em Allan Kardec. Já dei uma palhinha, né, um pedacinho sobre ele, mas a gente ainda não vai entrar na história de Allan Kardec. Vamos dar alguns passos para trás, porque existe ainda uma frente, né, de narrativa, né, um ponto que é muito importante dentro do Espiritismo. Então, hoje vamos falar sobre a educação. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, vocês vão entender. E, bem, eu acho que vamos para o recadinho. Recadinho de hoje. Tem alguns recadinhos, tá? Alguns recadinhos, vamos lá. Deixa eu analisar aqui, eu anotei, né? Porque é muita coisa. Eu estou pensando, sabe? Mas eu vou me organizar para isso direitinho. Mas eu tô pensando nos vídeos de... como é que se chama? De tema livre. Eu vou fazer um quadro, começar a abrir um quadro no finalzinho. Sempre dar uma notícia, alguma coisa, falar alguma coisa sobre tecnologia. Porque, primeiro, que é uma coisa que eu entendo, eu acompanho e tal. E eu vi um negócio muito preocupante, nossa, essa semana, que foi o lançamento de uma inteligência artificial, o VEL 3, eu acho que é assim que se chama, VEL 3, né? VEL 3 foi uma ferramenta da Google, né? O Google lançou essa inteligência artificial, essa nova versão, né? Já existia, só que ele lançou a nova versão. E assim, tá absurdo, porque é uma inteligência artificial de geração de vídeo, com áudio, com trilha sonora, com tudo, com narrativa e tal. E assim, tá absurdo, tá muito absurdo. E tá, na minha opinião, parece que é um tipo de vídeo que tá tá quase saindo do Vale da Estranheza. Aí o que é Vale da Estranheza? Depois eu explico. Mas assim, tá muito absurdo, tá muito realista. Mas ainda dá pra perceber, né? Por isso que tá quase saindo do Vale da Estranheza. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas é isso. É só pra alertar vocês que a inteligência artificial tá chegando a níveis absurdos. Eu me enganei com um vídeo, eu pensei que um vídeo estranho, né? Diferente. Então, mas deve ser um vídeo qualquer. Aí depois eu vi que era um vídeo de inteligência artificial, meu Deus. E a gente vai montar a frente de vídeo. Eu vou, acho que esse mês de junho, que estamos chegando, né? Já tá no final do mês de maio. Esse mês de junho vamos montar a frente de vídeo, porque eu vou ter um tempinho livre, então eu vou conseguir montar essa frente de vídeo, essa tão sonhada frente de vídeo. A gente vai chegar lá. E eu também comprei um microfone novo. Não sei se vocês assistiram a live dessa semana. O palestrante, né, foi Tatal, né, ele já foi usando o microfone novo que eu comprei, já deixei. E eu tô pensando em usar ele para fazer as gravações do Nebencast, né? E eu também vou me preparar, vou me organizar para começar a trazer, né, os convidados, já que a gente tá com o microfone agora deles, então eu acho que a gente pode trazer os convidados. Então, é isso, eu acho que a coisa que eu queria mais trazer eu falar assim, assim, não é algo que tem, nossa, tudo a ver com o tema aqui, mas acho que é uma coisa importante, porque eu fiquei sabendo agora não é pouco, que o Pirula, não sei se alguém aí conhece o Pirula. Pirula, ele é um divulgador científico aqui do YouTube, na internet. Ele é muito antigo, faz muito tempo que ele tá aqui.
quando era mato, tudo isso aqui era mato, ele tava aqui. E ele sofreu um AVC, né? Ele não é, ele é idoso, ele é uma pessoa jovem ainda, tá, sei lá, eu não sei qual é a idade de Pirula, deve ter uns 40 anos, por aí. E ele sofreu um AVC, então ele tá internado e pelas notícias que eu vi, ele tá se recuperando. E aí eu vou deixar na descrição desse vídeo um linkzinho de um site para doação. Se você puder fazer uma doação, R$1, a doação que você puder fazer, se você puder, se você quiser, eu vou deixar o linkzinho para fazer uma doação para ele. Que assim, poxa, falando desse jeito assim, você não sabe quem é esse cara, tá tudo. Depois eu falo sobre ele. Ele é uma pessoa muito importante aqui na divulgação científica. Inclusive, um dos vídeos, né, que foi o primeiro episódio, né, eu falei sobre a questão de uma pesquisa, sabe? Fizeram uma pesquisa com médiums, aí que cientistas supostamente tinham descoberto, né, o DNA da mediunidade. E aí eu usei uns vídeos para poder estudar, entender exatamente. Justamente um dos vídeos que eu estudei é um vídeo que ele participa, que o Pirula, eita, eu esqueci o nome, meu Deus. Mas mais duas pessoas, são os três elementos, né? Que aí eles participam, eles conversam sobre essa pesquisa, e aí eu extraí muita coisa disso. E enfim, é isso, né? Espero que o Pirula se recupere, que ele, né, volte a fazer a divulgação científica que ele faz muito bem. E é isso. Sim, já que, né, a gente tá falando um mês de doação, né, para uma pessoa, o Bezerra também tem, tá? O Bezerrinha, ele também tem um mês de doação digital, né? Tem o Pix do Bezerra. Então eu vou aproveitar, acho que eu vou deixar sempre, a partir de agora, o Pix do Bezerra aqui no... E talvez eu coloque aqui no final, enfim, no finalzinho, eu coloque o Pix, né, o QR Code do Bezerra. E na descrição vai estar o link lá para você fazer doação para o Bezerra. Pode doar o que você quiser, quanto você puder, se você puder, se você quiser. Então é isso. Chega de recadinhos, bastante recadinho hoje. Vamos para o vídeo. O vídeo de hoje já tá bem legal. Vamos falar sobre educação. Roda a vinheta. Vamos falar sobre educação. Educação, ele é um dos pontos muito importante para o espiritismo. Afinal, não existiria isso, não existiria evangelização ou educação mediúnica e tudo mais se o ponto de educação não fosse algo importante na doutrina espírita. Então vamos falar sobre isso, e até porque ele faz parte da nossa história e você vai entender. Eu vou chegar no ponto importante da história do espiritismo. Então vamos voltar do começo. É claro, né, obviamente eu sempre trago aqui a minha fila, não minha fila, meu roteirozinho de pontos aqui. Vamos falar do começo. Eu vou voltar lá atrás, certo? Lá atrás. Vamos falar na antiguidade, porque não tem como, certo? Quando a gente está falando de muita coisa científica, ciência, história, nunca é algo que surgiu do nada ontem, não. Sempre é algo que já existia, que ele sempre veio evoluindo de lá de trás até chegar aqui. Quando chegou aqui, a gente já recebeu isso com muito... Como é que eu posso dizer? Já muita experiência vivenciada, onde a gente não precisa mais errar tanto. Porque já erraram muito lá atrás, a gente só tem que pegar as melhores experiências, ver o que eles fizeram e botar para frente. Então, não é diferente para a história da educação. A história da educação não é algo que começa nas escolas dos anos, sei lá, 1900 e alguma coisa. Não, ele é lá de trás da antiguidade.
antiguidade. Por quê? O processo, certo, de passar o conhecimento, ele não é algo que... aliás, ele é algo essencial para a humanidade, certo? Se a gente chegar hoje, aqui existe computador, existe celular, existe fones, coisas... Tudo que a gente tem hoje foi tudo um processo de lá de trás, de muitas informações que foram, muitas pessoas que fizeram muitas experiências lá atrás e vieram trazendo para cá e foram se aprimorando, até chegar hoje com muita coisa, muita tecnologia que já foi testada antes, já fizeram, já descobriram e tal, redescobriram, e a gente chega hoje com muito conhecimento, porque a gente não ignorou, a gente não pode ignorar os conhecimentos lá de trás, trazer até aqui. Então, com a educação, a gente vai encontrar o ponto-chave lá na Grécia Antiga, com 3 personagens bem importantes, obviamente vocês já devem saber. A gente está falando de 3 filósofos, né? A trindade dos filósofos. A gente tem quem? Sócrates, Platão e Aristóteles. A gente sempre vai trazer eles porque assim, é a base da filosofia. E a filosofia é a base da ciência. Sem filosofia não existe ciência. Porque, como eu já falei na história da ciência, né? A filosofia, certo? A base da filosofia é a pergunta, certo? Perguntar. A base da ciência é a resposta, é buscar a resposta para essas perguntas, certo? Sem perguntas não tem busca por respostas. Então a gente jamais pode esquecer a filosofia, a base aqui de sempre questionar, sempre perguntar. Nunca simplesmente acreditar às cegas, é isso, ponto final. Pronto, tá certo e eu vou acreditar. Não, sempre questionar, sempre perguntar. E isso é a base do espiritismo, tá? Porque não faria sentido um livro de 1019 perguntas. Kardec faz pergunta o tempo todo, pergunta. Pergunta é muito importante para o espiritismo, certo? Então, nessa base aqui a gente tem Sócrates, Platão e Aristóteles, e cada um desses filósofos, eles vão trazer uma forma diferente de passar o conhecimento, né? A forma de educação dele, né? O método que eles usam é diferente, cada um tem um jeito diferente de passar, né? A educação, porque vocês devem saber, né? O Sócrates, ele é mestre do Platão, mestre de Aristóteles, e por curiosidade, Aristóteles é mestre de Alexandre o Grande, já deve ter ouvido falar, né? E um foi mestre do outro, né? E eles sempre tinham essa dualidade, sempre vai existir essa dualidade entre o mestre e o discípulo, certo? E o mestre passa o conhecimento para o discípulo futuramente pode se tornar um mestre e aí ele vai repetir o ciclo. A forma, certo, de passar o conhecimento é diferente para cada um. O Sócrates, vocês já devem ter ouvido falar, né? Ele tem o seu método socrático, que é a maiêutica. O que é isso? É você questionar. O método, né, do Sócrates é que o aluno ele já tem a resposta dentro dele. Então, o que você precisa fazer é fazer perguntas de forma que o aluno consiga extrair de dentro de si a resposta que ele já tem. Então, ele sempre vai trazer essa pergunta: por que isso, e isso, e isso, e aquilo outro, por quê? Aí o aluno, verdade, nossa, faz sentido. Então, esse é o método, né, de Sócrates. E a gente vai ter, como é o nome deles? Platão. Platão, ele já vai trazer pra gente a educação como uma forma
de formar cidadão. Certo? Que ele a forma é através da educação que a gente vai formar cidadãos e bons governantes. Certo? Cidadãos e governantes é através da educação. É sempre ele quem vai trazer essa ideia. Obviamente, hoje em dia, a gente sabe que precisa de educação, a gente sabe que precisa estudar, a gente sabe que a gente precisa aprender. Hoje em dia, mas naquela época, lá mil não sei quantos anos antes de Cristo, na verdade nem sei quanto tempo antes de Cristo, mas a gente tá falando de antes de Cristo, tá? E naquela época essa noção não estava difundida, não era algo óbvio. Então, Platão vai trazer pra gente que a educação é a base para formar um bom cidadão, bom governante. Esse bom sou eu que estou acrescentando, tá? E Aristóteles, ele vai trazer a organização, ele que vai trazer aquele método científico, o método, como é que se chama? De blocar, não é blocar, né? Mas de organizar a academia, né? E é ele que vai usar a educação como uma ferramenta para desenvolver o raciocínio lógico, certo? Então, a gente tem essa, obviamente, assim, gente, veja só, eu não sou um conhecedor profundo da filosofia, tá certo? Então, tudo que eu falei aqui é só básico, só superfície, teria que se aprofundar bastante em cada coisa. Cada um tem livros e mais livros para ler e estudar, é muita coisa, tá certo? Então, eu só falei de forma muito rasa e superficial para o que a gente precisa, tá? Nota dada, vamos continuar. Então, a gente vai ter aqui, veja que eu falei de 3 filósofos, 3 gregos, um foi mestre do outro, inclusive um foi mestre do imperador. A gente vai ver que na Grécia a gente tem essa fomentação muito grande de formar o pensamento, de formar pessoas pensantes. Não só de guerra e matar e tudo mais, não. Também eles tinham muita guerra, tá? Acontecia muita guerra, muito tomar o território do outro e tal, mas tinha muita filosofia. Principalmente em Atenas, lá, a terra da filosofia. Mas a gente vai ter, obviamente não só tem 3 filósofos, isso aqui só são os principais, os mais estudados, que as pessoas começam por ele, né? A introdução da filosofia é sempre por esses 3 filósofos, mas vai ter vários filósofos lá na Grécia, inclusive Pitágoras, né? Já ouvi falar do Teorema de Pitágoras, pois é, ele até formou, eu não sei se, eu acho que tá tudo certinho, que ele meio que fez parte de uma seita de matemáticos, pessoas que se reuniam para estudar o poder da matemática. E eu sei que é nesse grupo, né, nessa seita, que eles discutem, né, a fórmula matemática da música, né, porque justamente quando a gente tem a música, que a gente tem a nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, a escala de Dó, né, a gente tem essa divisão de que o Dó, ele de tom e semitom, essa divisão, enfim, a gente tem toda essa questão de matemático, porque se você pegar uma partitura, né, se você entende de partitura, vê que tem lá os compassos, vê que, pronto, se você pegar uma partitura, muito provavelmente vai ter lá uma clave de sol, que tipo essa aqui é uma clave de sol. Você vai ter a clave de sol e do ladinho da clave de sol vai ter um númerozinho, que é um número que fosse uma fração. Aquilo dali é matemática pura de compasso dentro da música. Aí você tem que pegar cada figurinha. Tudo ali é muito de matemática, tá? É uma matemática muito doida, mas que funciona, é muito legal. E a gente vai ter isso lá na Grécia, né? Começando ali na Grécia, com Pitágoras, com filósofos, com pessoas pensando e fazendo perguntas e tudo mais. Enfim, a gente tem um berço ali de pensamento. Aí imagina que, assim, depois disso, depois de tantas pessoas pensando, elaborando teorias e conceitos e tudo mais,
assim, essa sociedade, essa civilização vai crescer muito, né? Porque vai sair daí vários filósofos, vários pensadores, e aí a humanidade vai ser incrível com tantas pessoas pensando, e aí veio a Igreja Católica. É decepcionante, eu não odeio a Igreja Católica, tá, gente? Tem uma igreja aqui, eu acho bem legal as pessoas indo e tudo mais. Mas a questão aqui é que a Igreja Católica, né, ela fez coisas bem erradas ao longo da história, né? É o contexto histórico, gente. A Igreja Católica dominou o mundo, assim, europeu, né? Dominou boa parte do mundo também, né? A Igreja Católica tem hoje em dia influência muito grande em bilhões de seres humanos no nosso mundo. Mas ela fez parte dessa história como dominantes, né? Os reis e tudo mais faziam parte do poderio ali da Igreja Católica. E muita coisa aconteceu em questão de interesse, né? Interesse de pessoas, humanos. Não eram interesses divinos, eram interesses humanos. E aí vai ter guerras e torturas e muitas coisas que a Igreja Católica fez, e inclusive impedir das pessoas pensarem. Durante depois, né, do processo de antiguidade, né, depois da antiguidade, a gente entra na Idade Média. E aí na Idade Média vai ter a Igreja Católica dominando tudo, e as pessoas não podiam questionar a Igreja Católica, que não ia pra fogueira, morria, torturado, enfim, essas coisas todas. E aí esse processo de pensar, de educar e tudo mais, não ficou bloqueado, ficou restrito à igreja. A igreja era responsável pelo papel da educação. E como é que a igreja educava, né? Aos seus modos, obviamente, né? Fazendo as pessoas pensarem dentro da caixinha e fazendo as pessoas imitarem, terem as respostas certas, sabe? Sabe aquele negócio que você precisa decorar? Sabe que você tem que decorar isso, aquilo outro, tem que decorar aquela forma, tem que decorar quem foi o rei, quem foi isso, quem foi não sei o que, enfim, decorar, pois é, a igreja, o método da igreja, decorar e seguir o que o professor ali estava dizendo, porque senão você era pecador, herege e tudo mais. Apesar de que sim, existia um pensamento científico desenvolvido ali dentro da igreja. E é justamente dali que a gente vai ter o Giordano Bruno, né? Que ele vai questionar a igreja, justamente que ele estudava ali dentro da igreja. Isso quer dizer, né? Que existia de fato pessoas que estudavam e tinham muito conhecimento, certo? Foi escondido dentro da igreja. Muitos livros e tudo mais que foi roubado de outros lugares para esconder lá dentro. Por isso que muita gente tem um grande mistério, né? A história os segredos são dentro da igreja, na biblioteca secreta do Vaticano, né? As pessoas querem descobrir quais são os livros que estão escondidos lá, quais são os segredos da humanidade, enfim, tem essa história todinha. Mas a Igreja Católica teve o papel da educação durante todo esse período. Até que as pessoas começaram a perceber, né, que a Igreja Católica está fazendo uns negócios esquisitos, tipo guerra, matar gente, torturar. Eu acho que esse negócio ali não estava dando muito certo, até que as pessoas começaram a questionar isso daí. Alguns morreram lá no processo, mas outros tiveram a chance de ficar viva e questionar mesmo assim a igreja, né? A gente vai ter lá o Martim Lutero, justamente, que ele vai questionar a igreja, vai bater de frente sim, com a igreja, ele vai se tornar um dos primeiros protestantes, né? Ele é um protestante porque ele está protestando a igreja pelas coisas que ela faz, né? Pelas contradições dela, né? E é por isso que é protestante, porque está protestando a igreja. E aí a gente vai ter uma ramificação muito grande de pessoas que vão questionar toda essa ideia da igreja. E aí a gente vai ter um personagem muito importante um carinha que é muito legal, principalmente depois do surgimento
né, das pessoas que estão questionando toda essa hierarquia da igreja, né, que é o iluminismo, né? Vai ter esse movimento iluminista que vai desaguar, né, em vários acontecimentos, como a gente já falou lá na história da ciência, mas um personagem vai surgir aqui para um ponto muito importante na educação, que é um tal de James Comenius, tá? Eu não me lembro o nome completo dele, mas ele é o Comenius. Podem procurar a história dele, é muito legal, muito bom o que ele fez. Pode se aprofundar aqui, né? A gente vai trazer só um resuminho do que ele fez, né? Que ele era um educador, estava estudando e tudo mais. E aí ele viu, né, que ele podia fazer uma coisa diferente. Ele queria mudar a forma de educar, dessa coisa tão blocada assim da igreja. Ele queria mudar, e aí ele foi escrever um livro chamado Didática Magna, que é onde ele vai desenvolver aqui um método inovador, né, de fazer com que o aluno pense. E isso fazia todo sentido também, né, para ele, e também ele vai trazer assim a bandeira dele, do ideal dele, em uma frase assim que é muito poderosa: ensina tudo a todos. E com base nisso é que ele vai trazer essa educação assim muito forte, trazer o método e de fazer as pessoas, fazer o aluno ele participar, né, do processo de educação, e também de trazer a natureza, de observar a natureza. Isso lembra alguma coisa a você, de observar a natureza? Observar a natureza para aprender com ela e questionar e tudo mais, fazer perguntas e pensar sobre aquilo. E assim, tem todo no livro, nesse livro Didática Magna, ele tem uns mandamentos que tem uns mandamentos que eu não trouxe os mandamentos aqui, mas assim, é claro, assim, é bem, você vê como é atual. E a gente tá falando assim de um cara que é de 1592 por aí, até 1640, se não me engano, 1670 por aí. A gente tá falando assim de 1500, tá? 1500, 1600, é muito lá atrás, ó. A gente tá em 2025, 1500 o cara já tava pensando nisso, essa forma tão moderna de se pensar, e é justamente isso, é ele que vai dar origem à educação moderna, é com ele, através dele, começa com ele todo esse processo. E a gente vai ter, né, depois dele, todo o processo da Revolução Francesa, que vai, quer dizer, não foi ele que causou a Revolução Francesa, tá? Eu tô dizendo que depois dele, né, a gente vai ter todo o processo da Revolução Francesa acontecendo, o pensamento, o iluminismo, o Renascimento, né, trazendo de volta todos aqueles pensamentos lá da Grécia, né, que a igreja tinha meio que abafado, o pensamento, chama aquele pensamento aflorado, de todo mundo pensando, filosofia e tudo mais. Aí ele vai justamente nascer nessa época, é como, aliás, renascer, né? A palavra, o movimento renascimento é justamente o renascimento dos clássicos, dos filósofos, da teoria do pensamento, que vai trazer para cá, e da arte também, que vai ser muito influente. E então, nesse processo, nesse período todo aqui, vai surgir um outro personagem muito importante pra gente aqui, e ele vai ser também um dos pontos-chave da educação no mundo todo, tá? Que é o nosso querido Pestalozzi. Pestalozzi, se você já conhece a história do espiritismo, você sabe muito bem quem é Pestalozzi. E ele, o Pestalozzi, né, obviamente, a gente tem outros estudiosos da educação, certo? Nesse processo todo.
mas o Pestalozzi, ele é um dos estudiosos que dessa onda de várias pessoas que vai buscar a inovação e tudo mais, vai trazer a forma diferente de como a gente pode educar as pessoas, como é que a gente pode se importar com isso. E sim, eu acho que antes de falar dele, acho que um ponto importante sobre ele aqui é que ele vai trazer educação para as crianças. E também com o Comênio também vai trazer a importância das crianças. Por que estou falando isso? A importância das pessoas crianças. Porque antigamente, na antiguidade, a gente sempre vai ver a criança não como uma criança a gente vê hoje em dia. Quando a gente fala hoje em dia, a gente fala de criança, a gente pensa em uma pessoa que está começando agora, uma pessoa que está crescendo, uma pessoa que está vivendo na infância, que vai crescer, que vai mudar e vai ter, enfim, uma série de coisas. A gente hoje tem todo esse pensamento, mas naquela época a criança era basicamente um adulto em miniatura. É um adulto pequeno e é isso aí. A criança tem responsabilidade, a criança precisa fazer isso. E aí as crianças eram vestidas como adultos e não existia essa fase criança, essa fase de que ele vai crescer e vai mudar. Não, uma criança é um adulto em miniatura, que ela cresce e aí vai precisar aprender os negócios lá, precisa aprender como os adultos, enfim, repetir e programar e ser obediente. Esse era o processo, né? Você tem que obedecer e tudo mais. Aí, com o Comênio, a criança vai começar a ser vista como, a criança é importante e ela precisa fazer parte do processo, ela precisa entrar em uma fase de processo, sabe assim, ela não é uma coisa que cresce, que chega e cresce e é isso aí, ela está aprendendo, não. A criança, a partir desse momento aqui, principalmente com o Pestalozzi, ele vai ser entendido como uma fase, como a gente entende hoje, né? A gente sabe que criança é uma fase, tá? A gente tem a fase da criança do recém-nascido até os 7 anos, dos 7 anos até os 12 anos. Aí a gente tem a fase de pré-adolescência, adolescência, aí jovem adolescente, jovem adulto e adulto. Enfim, essas fases, né, essas faixas etárias, né, elas só vão ser entendidas a partir desse momento. Sabe? Antigamente não existia isso, era só 2 fases no máximo. Criança pequena é um adulto pequeno que vai crescendo e aí ele aprende e é isso aí. Hoje não, hoje a gente já entende que são essas fases e cada fase tem a sua dificuldade, cada fase tem sua forma de aprender. E é justamente isso que o Comênio Pestalozzi vai trazer pra gente, que dependendo da faixa etária existe uma forma diferente de se aprender, de absorver o conhecimento, o aprendizado e tudo mais. E o Pestalozzi vai trazer para a sua metodologia de educação justamente a prática, que é baseado no amor e na prática, certo? Você vai trazer assim, amar não o amor de, sei lá, carnal, qualquer coisa, mas é o amor pela prática, o amor pelo exercício da educação, sabe? Aquele amor que o professor tem não, eu tô aqui eu amo ensinar, sabe? Quase como se fosse um papel divino que o professor assume para consigo. E ele vai trazer pro método dele, né, essa missão de amar o exercício de ensinar. E vai trazer aqui a importância da afetividade e na experiência e na prática do ensino. Vai trazer aqui valorizar o aluno como um indivíduo único, certo? Ou seja, cada um vai ter o seu momento, né? Cada indivíduo vai se desenvolver de forma diferente, mais do que só a faixa etária. E a educação como ferramenta para transformar a sociedade, também como entendia Comênio, velho. O próprio, né, o Platão também vai trazer isso. E ele também tem a escola, né, que o Pestalozzi ele vai formar. Eita, não notei o nome da escola. O nome
a escola, eu vou pesquisar aqui agora. É um instituto. Cadê? Vou pesquisar o nome da escola, que eu acho que é bem importante. Pronto, eu achei. É Instituto de Educação de Yeverdon. Que Yeverdon é um lugar, certo? Uma cidade, fica na Suíça. É uma cidade da Suíça. E ele, o Pestalozzi, né, ele fundou, junto com o rei, não me lembro exatamente, uma pessoa importante lá, que cedeu para ele um castelo, onde foi fundada justamente esse Instituto de Educação, que funcionou por 20 e poucos anos, eu não tenho certeza exatamente. E assim, foi um sucesso. A metodologia, né, que o Pestalozzi ele implantou nessa escola funcionou muito bem, justamente com o afeto, abraçando as crianças. E ele também fez uma coisa muito importante, porque houve uma época que o Pestalozzi, que estava acontecendo uma guerra, e houve assim, muitas crianças ficaram órfãs por causa dessa guerra. As crianças não tinham onde morar, e o Pestalozzi abraçou todas essas crianças e trouxeram para morar na instituição. Não era bem isso aqui. Essa ação que ele fez, né, de abraçar as crianças órfãs, foi antes desse instituto. Foi quando ele, de fato, botou em prática a metodologia dele com aquelas crianças e ele viu que deu muito certo, que funcionou. Mas aí, né, passou o tempo, ele não pôde manter o cuidado daquelas crianças órfãs, né, por causa da guerra. Depois ele, né, foi para outro lugar, justamente para Yeverdon, onde ele recebeu esse castelo para fundar o Instituto de Educação de Yeverdon. Eu posso estar falando errado, tá? Yeverdon. Enfim, é um nome suíço, eu não sei como se fala. E ele foi muito importante, certo? Esse método dele, essa forma de ensinar, de amar os alunos, de dar a chance dele de aprender, educar. E nisso, um dos alunos deles, assim, muita gente saiu, muitos estudiosos saíram dessa escola, né, de Yeverdon, mas um dos alunos dele foi um tal de Hippolyte, sabe? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Foi justamente um dos alunos dele e foi um aluno muito brilhante. Ele aprendeu justamente com todos esses métodos dessa forma de educação. Foi desse jeito que o Hippolyte, o Léon, né, ele aprendeu. E ele foi um aluno assim, muito brilhante. Inclusive tem a história de que esse aluno, ele passou, ele sabia assim, ele era tão bom que ele podia dar aula no lugar do professor, né? Teve sim chance de que ele substituiu o professor e ajudou os alunos lá com as aulas dele. E assim vocês já entenderam, né? A gente está falando de Allan Kardec. Para quem não sabe, né? Eu estou falando para quem não sabe, o Allan Kardec é um pseudônimo, certo? Que o Léon, né, o professor Rivail, ele usa, certo? O nome verdadeiro dele, né, justamente Hippolyte Léon Denisard Rivail. E ele estudou justamente com o Pestalozzi nessa toada de renovação, de inovação da educação. Ele não estava seguindo o método, né, da igreja, porque a igreja ainda estava atuando, tá, gente? Ainda existia esse ensino bancário da igreja. E o Allan Kardec, ele foi justamente para a melhor escola de todas para aprender sobre tudo, tá? Física, ciência, medicina, astronomia, enfim, todas as coisas, justamente para onde o cara foi para lá. E
é obviamente, né, que isso vai influenciar muito a vida dele dali pra frente. E então eu acho que no próximo episódio de Estudo do Espiritismo a gente vai finalmente falar dele. Vamos falar de Hipólito e Leão Denis Arrivai. Vamos passar uma breve biografia, né, sobre a vida deste homem, que é muito importante para a história do Espiritismo. É isso, a gente fica por aqui com o episódio de hoje. A gente falando bastante coisa, né, sobre a educação, a gente falou muito sobre a história, a ciência e tudo mais. Vamos dar continuidade, né, a esse projeto no próximo episódio. E eu espero que vocês tenham gostado. Estou gostando bastante de fazer isso, de pegar os estudos e juntar tudo para estudar dessa forma, de forma sequenciada, né? Não de uma solta, não, vamos estar paulatinamente, devagar, ponto a ponto, a gente chega lá. Então é isso. Muito obrigado pela sua devida atenção. Você é uma pessoa maravilhosa. E aproveita, se inscreve no canal se você não está inscrito. Deixa o like aqui para ajudar no engajamento. E comenta o que você acha, né, de todo esse processo histórico. E se você tem alguma sugestão para temas, certo? Temas livres. Você tem alguma coisa que você queira falar, que você queira ouvir, queira que eu fale, escreve aí, Vitor, fala sobre tal tema. Tá certo? Então é isso, muito obrigado pela sua atenção. Meu nome é Victor de Jesus, esse é o Nebencast. Tchau.